Nesse episódio vamos conhecer Machu Picchu, uma das 7 maravilhas do mundo, mas ao visitar cometemos um erro grave. E enquanto aguardamos o tempo melhorar, vamos descobrir como e quanto custou para chegar até aqui. Estamos em Ollantaytambo. Acabamos de fechar aqui o nosso passeio no Vale Sagrado, indo em direção a Águas Calientes, Machu Picchu Pueblo. E nós vamos para Machu Picchu de Inca Rail, pois é o mesmo preço do Peru Rail, mas a qualidade parece melhor. Sairemos às 4 da tarde. E para o Inca Rail, aqui fica a bilheteria. Lá no fundo, a feirinha com a entrada para o trem. E aqui, a sala de espera. E olha, essa viagem ela é incrível, um passeio muito bonito e inclusive tivemos até a apresentação sobre a história dos Incas aqui dentro do trem. E olha que paisagens bonitas a gente pode apreciar durante esse caminho. Depois de 2 horas chegamos aqui na estação de Machu Picchu e logo já encontramos as lojinhas, que são um pouco mais caras porque tudo vem de trem. Procure o Mercado São Pedro lá no centro de Cusco, que é mais em conta. Essa cidade aqui, ela é feita para turistas que vão para Machu Picchu. Mas antes de falar dela, eu gostaria de pedir o seu like. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui em Águas Calientes a vida noturna é bem agitada e bem completa. E para jantar a gente foi no Cala Trattoria, onde a gente comeu um belo salmão e uma carne assada. E depois exploramos um pouquinho mais da cidade. E finalmente fomos lá no Machu Picchu Guest House, um local com café da manhã, com Wi-Fi e 250 metros da estação de trem. No dia seguinte o próprio hotel chamou uma guia para nos ajudar. E aí nós fomos caminhando dali até no Concetur, que é onde você vai comprar o seu ticket para o ônibus que vai te levar lá em cima para Machu Picchu. Esse ticket custa $24 para estrangeiros. Aqui do lado do Concetur a gente já vai pegar o ônibus e tem filas divididas por horários. Então tinha uma fila para as 8 horas para quem ia entrar em Machu Picchu e também o nosso horário que era às 7 horas da manhã. Aqui foi necessário também apresentar toda a documentação e os tickets antes de embarcar. Lembrando que também é possível subir a montanha a pé de graça, mas é um desafio bem puxado. E depois de 20 minutos chegamos aqui na entrada de Machu Picchu. Nosso horário é às 7 horas da manhã e podemos entrar até às 8. É claro que sempre tem um pouquinho de fila por aqui. Ah, e aqui na entrada também tem vários serviços, como guarda-volume por 5 soles ou também banheiros por 2 soles. Fica bem aqui na entrada, fácil de achar. E para entrar você precisa mostrar o seu documento e ingresso. Logo no começo nós vemos a importância de contratar uma guia para entender mais sobre a história desse local. É o alimento preferido de urso que mora neste setor. Sim, urso que é vegetariano. Ali embaixo, se vocês escutam, rio, não? É o rio Urubamba, o mesmo rio do Vale Sagrado. Logo aqui na subida podemos ver uma das construções que ainda pode ser reformada antes de se aplicarem restrições. Hoje em dia não pode ser mais mexido em nada por aqui. E aqui existem 4 circuitos, e o nosso será o 1 e o 2, sendo estes os mais populares. Os animais que temos ali são llamas. Temos 20 llamas aqui em Machu Picchu. Lá é outro setor já. Sim, temos com outro setor que é Machu Picchu e El Ponte Inca. São diferentes ingressos. Chegamos finalmente ao principal mirante de Machu Picchu, mas infelizmente cometemos um erro grave que pode arruinar a experiência de muitos turistas. Então, o que nós fizemos de errado? Às vezes está frio nublado e não abre 1 hora, 1 hora e meia que aguardamos aqui no hotel. Uau!
Decidimos comprar nossos ingressos para o primeiro horário da manhã, entre as 7 e 8 horas. Pensamos que chegar cedo evitaríamos as filas e conseguiríamos tirar boas fotos, sem a multidão. Mas é aqui que existe o problema. Em abril, que foi a época que visitamos, Machu Picchu costuma ser extremamente nublada nas primeiras horas da manhã. Isso significa que ao invés de vistas deslumbrantes e fotos perfeitas, tudo que vimos... A gente tem o tempo limite com você, que daí é 2 horas e meia, 3 horas. 3 horas, sim. Mas aqui, eles controlam ingressos, quanto tempo fica aqui? Aqui sim podemos ficar mais tempo, mas dentro da cidade sim temos que continuar. Então a lição aqui é, se estiver visitando em abril, talvez não seja uma boa ideia visitar tão cedo. E enquanto esperamos, a guia nos explicou sobre as frutas locais, como o milho roxo, que é usado para fazer aquela chicha morada que tanto o pessoal fala. Mas nem tudo está perdido. Esperamos esse tempo e, eventualmente, o tempo melhorou e tivemos a chance de ver Machu Picchu em toda a sua glória. E olha, mesmo com esse tempo nublado, é possível apreciar a enorme beleza desse local, com várias construções preservadas depois de tantos anos. Aqui a altura pode deixar você um pouco tonto, então é bom usar calçados bem firmes para as escadas, hein? E sobre os ingressos, bom, a gente comprou meses antes. Olha, eu recomendo você comprar os ingressos para Machu Picchu pelo menos 3 meses antes. E essa é a Huayhui Picchu, a 2.497 metros acima do nível do mar, e você tem que comprar um outro ingresso para subir lá, hein? Chegando mais perto, podemos ver alguns detalhes que nós só descobrimos aqui, como uma falha geológica que existe nessa montanha, por onde passa a água, e por isso nós temos essa divisão, que a cidade fica lá ao fundo e a parte da direita aqui, o lado com os terraços agrícolas, virados sempre para o sol nascente. E aqui a gente vai se aproximando da cidade. É claro que cada lugar merece uma bela foto. Olha essa cidade ao fundo, que bonita, hein? Vamos caminhando mais um pouco e já vai se formando a fila, porque a Porta do Sol, que é a principal entrada dos Incas para Machu Picchu, hoje é a entrada para a cidade, nessa trilha Inca aí, onde todos os turistas também fazem outra bela foto. Agora seguimos conhecendo a cidade. O tipo de pedra que nós temos aqui é o granito. Granito branco e cinza por cor da pedra. Estamos caminhando por aqui e olha, impressionante essa obra feita pelos Incas há muito tempo atrás. A gente chegou aqui na Praça Sagrada, uma das praças principais, pode-se dizer assim, uma estrutura bem complexa de se entender, e a guia explicou várias partes, várias salas que ainda são preservadas por aqui, algumas peças que ao bater o sol eles sabiam qual era o momento certo da colheita, o momento certo da época. E olha lá atrás na parte das terraças agrícolas como já encheu de gente, né? Isso agora a gente já tá 9h35, então já tem um movimento legal por aqui. Mas é aquela coisa, pelo menos esse horário não está tão nublado, tá bem aberto o tempo aqui e aí as fotos já ficam um pouco melhores. Eles fizeram a mesma forma para deixar suas oferendas
na parte baixa, alta. Chegando quase na reta final, podemos ver ainda algumas partes que foram recuperadas aqui em Machu Picchu. E logo aqui na sequência temos o acesso para Huayna Picchu, que é uma outra montanha que fica aí aproximadamente uns 250 metros mais alto que Machu Picchu, estando a 2.693 metros. É um ingresso que se esgota rápido porque são poucos ingressos e é um desafio bem grande, é bem perigoso por aqui, mas é uma vista bem impressionante de toda essa região. E lembra que eu falei que dá para fazer tudo isso a pé? Olha só, aqui por baixo o caminho que o ônibus faz e também por cima o caminho original, a trilha dos Incas original. Fechamos também conhecendo um pouco do templo, aqui onde eram feitas oferendas, e assim encerramos nosso passeio aqui por Machu Picchu. Meus amigos, chegou a hora de voltar para Cusco aqui na estação de trem, pegamos o nosso Inca Rail e voltamos para Ollantaytambo, onde pegamos uma van para chegar até Cusco. E assim finalizamos nosso vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir, valeu, até a próxima, tchau!